Uma coisa que eu queria falar para vocês também é sobre tesouras. Que eu percebo que a maioria das meninas, principalmente das minhas alunas, elas têm dificuldade em identificar tesouras. E as lojas de aviamento e ferramentas não favorecem isso, vamos dizer, essas dúvidas delas, elas ficam sem saber. Então eu trouxe hoje algumas tesouras que eu vou explicar daí para vocês a diferença entre tesoura multiuso e tesoura para costura. Eu acho importante ter uma tesoura para cada função no seu ateliê, certo? Então eu queria mostrar que teria que ter uma tesoura para cortar papel, uma tesoura para cortar manta, acrílica, R2, R1, o que seja, tá? Entretela, e uma tesoura para cortar tecidos, tá? É importante dizer que todas essas tesouras, o ideal é que não se corte linha com ela, tá? E nenhuma corte o que a outra deveria cortar. Os pontos, a tesoura de tecido não é para cortar nem manta magnética, nem entretela, nem papel. E vice-versa, tá? Eu vou mostrar umas diferenças aqui, né, mais próximo para vocês entenderem a diferença de uma tesoura multiuso e uma tesoura de costura, tá? Então, eu tenho essa tesoura aqui, é rosa, né? Nem é sugestionável, que o ateliê tudo é rosa. Essa tesoura, eu uso ela para cortar papel, até tá suja, tá vendo? Eu uso ela para cortar papel, para cortar fita adesiva, né? A fita crepe, eu acabo cortando com ela. E eu tenho essa tesoura para cortar entretela e manta acrílica, né? R2, R1, esse tipo de coisa. Quando eu faço artesanato, eu faço bolsa, eu utilizo ela para cortar, né? E tenho essas daqui, né? Essas 4 aqui, que elas são de tecido, né? Então só corto o tecido com elas, né? Então eu vou explicar para vocês a diferença da tesoura de costura com a tesoura multiuso, tá? A diferença está na anatomia dela, né? Se você olhar essa daqui, ó, ela tem um degrau aqui. Então, na hora que eu coloco ela sobre a mesa, ela fica alta, tá vendo? Então, na hora de, se eu for cortar tecido com ela, o que vai acontecer? A chance de eu picotar o tecido, ou sair fora, ou desalinhar, é muito grande. Até porque ela também não comporta todos os meus 4 dedos aqui dentro. Ela só comporta 3 no máximo. E a tesoura do alfaiate, que ele vai cortar para cortar tecido, vai utilizar para cortar tecido, ela precisa caber todos os dedos dentro, não pode ter dedo para fora, tá? Por quê? Porque ela precisa assentar na mesa para favorecer o corte perfeito. Então, se vocês observarem a diferença dessa tesoura, olha, o cabo dela, para essa, ó, o cabo ele sai fora da base de corte e desce. Essa não, ó, se você ver, ela é reta, tá vendo? Então, na hora que eu coloco ela na mesa, ó, ela não sobra nada, porque ela desliza perfeitamente. A mesma coisa é essa, ó, que são um outro modelo, essa aqui é de titânio, olha, tá vendo? Ela senta, diferente dessa. E ela comporta todos os meus dedos dentro, ó. Então, é assim que o alfaiate utiliza para cortar o tecido com mais precisão, né? Então, estão vários modelos. Então, quando vocês forem comprar, observem isso. Tesoura para cortar tecido, ela tem que ser assim, sentada na mesa, tá? Por quê? Como a gente vai segurar a modelagem assim, você vai cortar tecido assim. Então, ó, ela vai deslizando sem aumentar o vão aqui. Já essa aqui é diferente, ó. Você vai cortar, olha o grau que ela dá na hora que ela levanta. Então, ela corta. Então, o que acontece? Ela levanta o tecido. Se é um brim, um tecido de algodão, não tem tanta importância. Mas se você for trabalhar com cetim, com musseline, que são tecidos fluidos e que deslizam na mesa, é mais complicado. Então, eu vou mostrar para vocês as quais tenho aqui. Então, eu tenho essas duas aqui, que são as mais simples, multiuso. Aí, eu tenho essa, que eu ganhei de uma aluna, né? Ela é uma tesoura alfaiate. E tenho essa que também
é uma tesoura alfaiate, né? Até é da Círculo, né? Essa aqui é da Círculo, essa é da Mundial, né? Essa é da Círculo. E eu tenho essa aqui que eu amo de paixão, que eu acho que ela é mais precisa ainda, porque olha como ela é bem, né? Bem reta aqui. Então, essa aqui é uma da Tramontina, né? Ela tem uma força, essa tesoura, eu acho ela perfeita, né? E essa aqui eu também ganhei, e é da Corneta. Eu nunca tinha visto essa marca de tesoura. Eu ainda estou me acostumando com ela, né? Ela não tem uma base reta, muito reta, tá? Mas para cortar coisas mais pesadas, até que vai, né? Não conhecia essa marca. Eu acho que ela é nova no mercado. Aí eu tenho essa aqui, que é uma tesoura, ela até é da Mundial. Ela é uma tesoura de picote. Até na lista de materiais que eu passo para as minhas alunas, eu falo que é opcional, mas se elas quiserem ter, é bom. Porque quando você vai fazer aqueles piques na costura, em costura curva, você utiliza a tesoura de picote muito mais rápido que você dá pique. E ela acaba tendo um acabamento melhor também. E para quem não tem overlock, você também pode usar para fazer os acabamentos internos da roupa, né? Que acaba não desfiando. E eu tenho essa aqui, ela é a mais comum que o pessoal conhece, a bichinha é velha de guerra, essa aqui ela tem mais ou menos uns 40 anos, essa tesoura. Foi minha mãe que me deu, né, quando ela começou a fazer o corte e costura dela, eu era criancinha. Ela tem mais ou menos uns 40 anos, ela tem mais valor sentimental, mandei afiar, mas ela já não tá pegando fio mais, né, e ela é uma Mundial também, né? Mundial ainda do logo antigo ainda. Mas é isso. E aí, pra finalizar, eu gosto de usar essa tesourinha aqui, ó, pra fazer refile. Quando você vai fazer bainha de lenço, essas tesourinhas de metal, né, que é até uma garça, elas são chinesas, gente, mas são muito bom o corte. Eu gosto de usar pra refilar a barra lenço, né? Que a gente tem aquele processo todo de barra lenço, aí tem que refilar. E eu gosto de refilar com ela, porque você tem mais precisão do que uma tesoura desse tamanho, né? Então é isso. Eu acho que é importante essas tesouras e essa explicação. Quando vocês forem comprar, vocês saberem essa diferença, né? De base reta com base curva, né? Que acaba não favorecendo o corte do tecido numa mesa. Então, gente, de novo, quero ressaltar que a explicação que eu dei, ela é importante para a execução do trabalho de costura e o corte sair perfeito. Mas é claro que se você não tiver condições de investir numa tesoura de alfaiate, a outra serve também, né? Desde que esteja molada e que vocês fazem essa separação de tecido e papel, porque o papel, por ele ser muito duro, né, resistente, ele tira o fio do corte da tesoura, né? É tanto que o grafite ele escreve no papel, porque o papel é mais denso do que o próprio grafite, né? Então, evitar, sabe, usar a tesoura que você corta papel para cortar tecido. Porque no tecido grosso até você não vai sentir a diferença, mas se você precisar cortar uma seda, nossa, pica tudo, puxa fio, é uma coisa de doido. Mas se vocês puderem fazer investimento, essas tesouras são as mais indicadas com as suas especificidades, ok?